Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem. Vou fazer agora a correção do nosso segundo Forms da aula 14, a aula que a gente abordou a depreciação do ativo imobilizado, tá bom? Então, a primeira questão, Gran Rio 2014, melhor 2024, para técnico universitário administrador. O diretor de uma empresa reuniu todos os funcionários e apresentou uma nova máquina de empacotamento, comprada pelo valor de 250 mil à vista e vida útil estimada de 8 anos. Ele garantiu que tinha sido um ótimo negócio, afinal, uma máquina igual àquela havia sido comprada pela empresa concorrente por 400 mil reais. Beleza. Por enquanto, o que é interessante para a gente é o valor de custo da máquina e a vida útil, certo? Então vamos ver o que pede. Considerando que o valor residual no final do período da vida útil será zero, isso aqui é importante também, e o método de depreciação é o método linear, a depreciação anual desse equipamento será de... Então ele quer saber a depreciação anual. Beleza. Pelo método linear, como é que funciona? Como é que é a fórmula para a gente descobrir a depreciação? O valor de custo menos valor residual dividido pela vida útil. Vamos lá, para o nosso caso, qual foi o valor de custo do bem? 250 mil. E o valor residual? Ele falou aqui, ó. O valor residual no final do período será igual a zero, dividido pela vida útil. Ele falou que a vida útil é de 8 anos, então vai ficar mais ou menos assim, 250 mil dividido para 8 anos, a gente vai ter a depreciação anual. Então, usando a minha calculadora, eu cheguei no valor de R$31.250. Aqui temos uma resposta com esse valor, então considere essa como correta. Próxima questão, FCC, analista judiciário de 2011. Uma máquina, ativo imobilizado, deve ter sua depreciação iniciada quando? Bom, isso a gente viu na aula, nos slides, então sempre que ela estiver pronta e disponível para uso. Então essa daqui é a nossa resposta. Continuando, questão do Instituto OACP, o concurso analista de saneamento, ciências contábeis do ano de 2022. A CIA SLVDR adquiriu uma máquina a ser instalada e utilizada em uma estação de tratamento de águas, ETA. Essa máquina foi adquirida à vista por um valor de R$200 mil. Beleza, isso é importante para a gente. Na data de aquisição, dia 1º de 1 de 2019, foi definido que a vida útil para essa máquina seria de 10 anos. Opa, vida útil. E o valor residual de 20 mil. Opa, residual também. Informações importantes para a gente. Beleza. Tem mais uma coisinha aqui, ó. Entretanto, em 1º de 1 de 2020, essa entidade reavaliou a condição de uso dessa máquina e estabeleceu que a vida útil remanescente seria de 5 anos, mantendo-se o mesmo valor residual. Opa, reavaliação da vida útil aqui. Sabe-se que a entidade utiliza o método das cotas constantes ou linear para o cálculo da despesa de depreciação. Ele pede, considerando as informações apresentadas, o valor contábil dessa máquina evidenciado no balanço em 31 de 12 de 2021 será de... Então vamos entender o seguinte. A aquisição foi em 1 de 1 de 2019. Como é que estava lançado lá essa máquina? Eu vou fazer uma tabelinha que fica mais fácil para a gente ver.
Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, em 1º de 1 de 2019, a gente registrou a aquisição dessa máquina, beleza? 200 mil. Na aquisição, teve alguma depreciação? Não. Então, o valor contábil dela é 200 mil. Beleza. Final desse ano. Se passaram um ano. Então a gente tem que saber qual foi a depreciação desse período. Isso é bem tranquilo. Como é que a gente vai fazer? Método linear. Ele vai prever que vai ser o custo do meu ativo menos o meu valor residual, que aqui nesse caso foi 20 mil, dividido pela minha vida útil, que nesse caso, 10 anos. Como é que fica isso aqui? 20 mil, 200 mil menos 20 mil, 180 mil, dividido para 10 anos, vai ser igual a 18 mil no ano, beleza? Então, ao final do ano de 2019, o meu ativo imobilizado, o preço de custo dele se mantém-se lá, só que agora tem uma depreciação de 18 mil, que é referente a esse período. Quanto que dá isso aqui? 200 mil menos 18 mil. Então, o valor contábil dele agora é 182 mil. Tranquilo, né? Aí ele fala que em 1º de 1 de 2020 a política contábil mudou e a nova vida útil passou de 10 para 5 anos. Então a gente tem que fazer essa nova depreciação anual que vai ser dada a partir dessa data. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a mesma fórmula. Só que agora a gente vai pegar o valor contábil do meu bem, 182 mil. Por quê? Aqui eu já tirei a depreciação que incorreu no ano de 2019, certo? Já incorreu essa depreciação, então ela não faz parte desse novo cálculo do novo valor de depreciação anual. Então, eu pego esse valor contábil do meu ativo, 182 mil, vou tirar o valor residual. Ele falou que o valor residual é o mesmo valor residual, então continua os 20 mil. Só que agora, a vida útil mudou de 10 para 5 anos. Então a gente coloca aqui, dividido para 5. Então quanto que dá isso daqui? 182 menos 20. $162 mil dividido por 5 anos vai dar 32.400, certo? Beleza. Isso aconteceu, em 1º de 1 de 2020. E qual vai ser a depreciação desse próximo período, de 1º de 1 de 2020 a 31/12/2020? 32.400. Então, o meu ativo imobilizado, 200 mil, eu já tinha 18 mil na minha depreciação do período anterior,
vou ter mais essa depreciação de 32.400. Quanto que vai dar isso daí? R$ 200.000 menos 18.000 menos 32.400. Então deu valor contábil de 149.600. Só que ele pede nessa data? Não, ele pede em 31/12/2021. Então, ou seja, mais um período. Então é do 1º de 1 de 2021 a 31/1/21. O valor do ativo imobilizado, o custo dele continua o mesmo. Só que agora eu vou ter que, como passou mais um período, eu tenho mais uma cota de depreciação. Então a primeira, referente a 2019, a segunda, referente a 2020 e a terceira, referente ao ano de 2021. Então é só fazer esse cálculo: 200.000 menos 18.000 menos 32.400 menos 32.400. A gente vai chegar no valor contábil em 117.200 em 31/12/2021. E essa alternativa aqui. Tranquilo, né? Beleza? Próximo. Questão teórica. Agente de tributos da Prefeitura de Morungaba, 2025. Qual a técnica contábil empregada para alocar os custos financeiros de um ativo tangível, considerando sua durabilidade e o tempo que será utilizado na operação? Isso aqui é um conceito um pouquinho diferente, mas um pouquinho diferente do que a gente viu em aula, mas se você pensar um pouquinho você vai entender. Tem a ver com a diminuição de valor do meu ativo com o passar do tempo. Mais ou menos assim que vai ficar. É a perda do valor com o passar do tempo. É o nosso assunto da nossa aula, depreciação. Tranquilo, né? Bem teórica mesmo. Próxima, IADES 2018. Analista em Gestão e Assistência Pública, técnico em contabilidade. Também teórica também, né? Em contabilidade, a depreciação corresponde à perda de valor que determinado bem sofre com o seu uso. Obsolescência ou desgaste natural, certinho, né? Conforme estabelecem as normas brasileiras de contabilidade, em específico o NBCT G27, vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Isso aqui também é verdade. No CPC ele diz 3 métodos: linear ou cotas constantes, decrescente ou soma dos dígitos, e o terceiro, unidades produzidas. Né? A respeito, assinale a alternativa que indica os métodos admitidos pela referida norma contábil. Beleza. Então a gente tem que tomar cuidado do seguinte, nesse tipo de questão aqui. A gente sabe que o CPC tem esses 3 métodos: linear, cotas constantes,
decrescente, somas dos dígitos e unidades produzidas. Mas a gente sabe que na legislação fiscal só é admitido o método linear. Então tem que tomar cuidado. Ele está pedindo o que aqui? Norma contábil CPC 27 ou lei fiscal? Está falando do CPC. Então, nesse caso aqui, os três. Então vamos olhar as alternativas. Método da linha reta, linear, cotas constantes, certo? Saldos decrescentes, certo? Unidades produzidas. Opa, gabarito. Então, próximo, teste de impairment. Não. Métodos dos saldos decrescentes. Sim, teste de impairment, sai fora. Método da linha reta. Sim. Método de unidades produzidas. Sim. Método de custo de manutenção. A gente não falou nada sobre isso, então esquece. Método das unidades produzidas, ok. Cotas constantes. E método dos saldos crescentes. Crescente, uma pegadinha aqui, ó, é decrescente. Então, nosso gabarito, ó, tá a questão aqui. Tranquilo, né? Vamos pro próximo. Outra teórica, mas bem tranquila. 2012, analista administrativo e operacional da FUNRIO. A depreciação obtida através da multiplicação, ou seja, multiplicação do valor a ser depreciado por uma fração cujo denominador, então, uma fração, é o número de horas de trabalho estimada durante a vida útil do bem, e o numerador é o número de horas no período trabalhada pelo bem. É apurado através do método Então, qual método é mais ou menos... tem mais ou menos essa carinha aqui. Então, método das horas de trabalho. Beleza? Tranquilo, né? Vamos pro próximo. Objetivo a concursos, 2024, contador, Prefeitura de São Leopoldina. A empresa Alfa adquiriu um bem registrado como imobilizado na contabilidade, que deve ser depreciado conforme o método linear. Esta aquisição ocorreu no dia 1/4/2023, com o valor de 160 mil. Seu valor residual é de 10% e a vida útil de 12 anos. Em 31/12/2023, qual o valor a ser depreciado desse bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que entre 1/4/2023 a 31/12, não se passou um ano inteiro, certo? Se passaram quantos meses? Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, 9 meses. Beleza, deixa essa informação aqui de lado por enquanto. Agora vamos encontrar qual é a depreciação anual. Lembrando que é pelo método linear. O método linear, como é que ele é? É o valor de custo menos valor residual dividido pela vida útil. No nosso caso, vai ficar como?
Qual foi o custo? 160 mil menos valor residual. 10%, ou seja, 10% de 160 mil, 16 mil, dividido pela vida útil, 12 anos. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Calculadorinha rapidinho. Então, 160 menos 16 vai dar 144 mil para 12 anos. 144 mil dividido para 12, 12 mil reais é a depreciação anual. Só que lembra que não foi um ano completo, foi 9 meses. Então a gente vai pegar esse valor da depreciação anual e vai multiplicar pela fração 9 meses de um total de 12. Então vai ficar mais ou menos assim: 12 mil reais, que é a depreciação anual, vezes 9 meses, dividido para 12. Isso aqui dá quanto? 12 vezes 9, dividido para 12. 9 mil reais. E nosso gabarito aqui. Beleza. A próxima. Sebrasp 2026, especialista em gestão de telecomunicação da Telebrás, analista superior finanças. Considerando os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue o item seguinte. Caso uma entidade adquira equipamentos de uso interno no intuito de usá-los por mais de um período, ela deve classificá-los no ativo e imobilizá-lo, certo? E mensurá-los pelo custo, quando de seu reconhecimento contábil. Então, as duas afirmativas estão corretas. A próxima, Sebrasp 2026, especialista em gestão de telecomunicação, Telebrás, contador. O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue-os de acordo com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Uma entidade adquiriu uma máquina industrial com vida útil de 5 anos e, conjuntamente, um software considerado imprescindível ao funcionamento dessa máquina. Nesse caso, a máquina industrial deve ser tratada contabilmente como um ativo imobilizado? Perfeito, a máquina ativo imobilizado. E o software como um ativo intangível? E aí? Então, nesse caso aqui do enunciado, o software é primordial, imprescindível, né? Ou seja, eu subentendo que sem ele a máquina não funciona. Nesse caso, o software dessa máquina também é imobilizado. Então, a segunda assertiva está errada, que condena toda a questão. Errado. Vamos para o próximo. Essa aqui é um pouco mais elaborada, mas vamos lá. Então, uma questão de 2016 da FCC, Auditor Fiscal de Receita Estadual, Gestão Tributária Adaptada. No 1º de 2024, uma empresa de extração mineral adquiriu uma máquina por 40 milhões à vista, para ser utilizada em sua atividade operacional. A empresa estima que utilizará esta máquina por 5 anos e no final deste prazo a máquina será descartada, pois não terá qualquer utilidade nem valor de revenda no mercado. E o que ele está falando com esse valor de mercado, de revenda de mercado zero? É valor residual.
zero. A utilização da máquina ocorre de forma contínua durante 24 horas por dia, em função da atividade da empresa, e a depreciação é calculada pelo método das cotas constantes, ou linear. No final do 5º ano, a empresa deverá desmontar a máquina e restaurar o local onde ela está instalada, sendo que, para tal, projeta gastos que serão pagos em uma única parcela de 2,8 milhões. Isso tudo no final do 5º ano. Com base nessas informações, o valor contábil da máquina, apresentado no balanço de 31/12/2024 é... Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, vamos separar em duas datas. Certo. Igual a gente fez na outra questão, aqui é o ativo imobilizado. E a segunda coluna, essa é a depreciação acumulada. E aqui é o valor contábil do ativo. Beleza, e aí? 1/1/2024, ela comprou por 40 milhões. Beleza. Só que tem uma informação importante, que ela já sabe hoje que ela vai ter que gastar 2,8 milhões para desmontar. Então isso entra no custo do meu ativo imobilizado. Então soma-se esse valor. Então meu ativo imobilizado, ele vai estar avaliado em 42 milhões e 800 mil. Beleza. Na data da aquisição, 1/1/2024, tem depreciação acumulada? Não, a máquina é nova. Estou registrando agora, então a depreciação acumulada é zero. Então o valor contábil do meu ativo, nessa data, vai ser 42 milhões e 800 mil. Beleza. Agora a gente tem que saber o quê? Para 2024, 31/12/2024, o valor do meu imobilizado continua 42.800, só que aqui se passaram 12 meses. Então eu tenho uma depreciação. E qual é esse valor da depreciação? É o que a gente vai achar agora. Então vamos entender. Método linear é o que a empresa utiliza. Vamos calcular? O método linear vai ser o quê? Custo do meu imobilizado menos o valor residual dividido pela vida útil. No nosso caso, qual é o custo do nosso imobilizado? 42 milhões 800 mil. Então a gente viu que o valor residual é zero no final dos 5 anos. Então, menos zero. Tudo isso dividido para 5 anos, que é a nossa vida útil. Então vamos fazer o cálculo, como é que fica? Então, 42 milhões e 800 mil menos zero, não tem por que colocar, dividido para 5. Então eu sei que a depreciação anual é 8 milhões 560 mil reais. Bom, encontramos.
Então é isso aqui. 8.560. Certo. Qual é o valor contábil do meu ativo? O valor de custo é da depreciação do período. Então, 42.800.000 menos 8.560.000. Que vai dar 34.240.000 reais. Que é a nossa alternativa aqui. Beleza? Fechou? 30 minutinhos de vídeo e é isso. Qualquer dúvida é só cadastrar no Cigar ou me mandar no e-mail. Falou, pessoal?